O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, nosso canal no YouTube e as retransmissões às 5 horas da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Pela próxima hora fica aqui o nosso convite. Fique com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, em todas as suas redes sociais. Interaja também com a gente pelo nosso WhatsApp. Sua participação é bem legal pelo 973350038, 973350038. Faça perguntas aos nossos convidados e convidadas de hoje. Eu sou o Mauro Friesman, edição de terça-feira do programa Gente que Fala, e de mês novo, né? Outubro começou, feliz mês novo para todo mundo. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje que vão analisar os temas por aqui propostos. Eu trago aqui para a nossa bancada Luciene Balbino, jornalista, escritora, dramaturga, youtuber e conferencista. Ela fala de Malveira, lá em Portugal. Tudo bem, Luciene? Bem-vinda aqui com a gente. Faz tempo que a gente não se fala. Como é que você está? Eu estou bem, muito obrigada pelo convite, muito bom vê-lo novamente. E bem-vindo a todos Muito também. obrigado. Também no Gente que Fala de hoje, Juliana Arabage Cirilo, psicóloga clínica. Ela é pós-graduada em psicanálise, também escritora. Como é que você está, Juliana? Bem-vinda com a gente. Muito obrigada pelo convite, eu estou bem. É um prazer participar, espero poder somar aí na nossa conversa, no nosso debate. Também com a gente o Emanuel Ferreira, ele é marqueteiro, administrador e fundador da Mais Resultado. Como é que você está, Manuel? Bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite. E ainda a Laura Vecchioli do Prado, ela é eletróloga, coordenadora edital da Somos Educação. Tudo bem, Laura? Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos então ao nosso primeiro assunto de hoje, desta edição de terça-feira do programa Gente que Fala. Olha, gente, pelo novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, que foi divulgado hoje, sobre a corrida para a Prefeitura de São Paulo, há um empate triplo na primeira posição, no limite da margem de erro. Está assim a situação. Olha, o prefeito Ricardo Nunes aparece com 27% das intenções de voto, Guilherme Boulos tem 25% e Pablo Marçal tem 22,5%. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, não. Não é análise de pesquisa eleitoral que a gente vai fazer. Olha, enquanto os índices de preferência do eleitor, conforme essa pesquisa, se assemelham entre Nunes, Boulos e Marçal, esta mesma semelhança não existe em relação às propostas dos candidatos para a educação básica da rede municipal, evidente. Cada um no seu espectro político, cada um com a sua proposta, dependendo da sua ideologia. E muitas vezes o próprio eleitor escolhe um candidato e não sabe nem exatamente o que é que ele está propondo em relação à educação e se aquela proposta está de acordo com o seu pensamento, com aquilo que o eleitor quer para ele, né? Como escolher candidatos comprometidos, então, com a educação? Qual é o primeiro passo neste sentido? Eu começo com você, Laura, a respeito desse tema. Bom, eu aqui como editora trabalho com educação, com literatura infanto-juvenil, voltada principalmente para a educação. Então, eu diria que recomendaria que se olhassem as propostas dos candidatos para a educação, portanto, principalmente para a educação pública, né? A gente acompanha aí os editais de compras públicas, a gente aqui trabalha com editais, com vendas para vendas públicas, então é interessante ver o que cada um tem de proposta, cada candidato tem de proposta voltada para a educação das nossas crianças, porque, enfim, a gente vai até falar mais sobre isso. Aqui a formação das crianças que forma cidadãos críticos lá para frente, são eles que vão votar e vão ser não só os eleitores, mas também os candidatos. Então, da minha parte, eu recomendaria olhar as pautas de educação de cada candidato. Muito bem. Luciene, sua análise a respeito desse tema, como é que a gente escolhe, então, candidatos comprometidos com a educação, até para a gente retomar aqui o nosso ponto de contextualização.
os candidatos empatados aí triplamente, né? Nunes, Boulos e Marçal, o que mostra uma semelhança de intenção de voto, mas evidentemente isso não mostra uma semelhança naquilo que cada um quer propor para a educação da rede básica de São Paulo. Por que a rede básica? Porque a gente está falando da prefeitura e as escolas municipais são as escolas da rede básica. Então, a gente tem um candidato à esquerda, a gente tem um candidato à direita, a gente tem um candidato centralizado, e a gente observa que cada um tem realmente um pensamento, porque não concorda com o pensamento do outro, e isso muitas vezes o eleitor não consegue entender, né? Então, como é que a gente escolhe um candidato comprometido com a educação dentro daquilo que nós queremos? Eu acho que é primordial estar no planejamento do governo, nessa eleição, em qualquer outra, a educação. Eu acho que um país só se constrói educando o seu povo. Não existe outra forma. É, é só ver os países que sofreram guerras e se levantaram mais forte e hoje são potências, né? Que enfrentaram a guerra, destruíram tudo, mas a educação é que levanta um povo, é que constrói um país. E o Brasil, infelizmente, é um país onde a educação é muito desvalorizada, né? E eu acredito que esse, para mim, se um candidato tem como foco educar, ajudar, né, as escolas, colaborar para que as crianças realmente frequentem as escolas, que paguem bem os professores, porque eu acho que não tem profissão mais sagrada que professor. É o nosso berço de tudo. Todo mundo que está aqui estudou e teve oportunidade de aprender. Eu acho que isso é o fundamental na vida de qualquer ser humano. E a criança é o futuro, e não há futuro sem educação. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso com muita atenção e focar realmente na educação, é o que eu penso. Qual é a sua observação para a educação básica aí em Portugal? Você que já está há 18 anos morando aí, o que que a gente precisa olhar como exemplo e aprender aí com vocês? Olha, aqui, inclusive, brasileiros que vêm para cá conseguem colocar seus filhos em escolas públicas, e é uma escola excelente, né? Eles aprendem também outros idiomas, algumas escolas têm inglês. Inglês é básico, todas as escolas têm, mas algumas têm também o francês. E eu observo muito que os pais ficam muito felizes quando vêm para cá, né? Ao ver seus filhos conseguindo estudar aqui nas escolas públicas, sem pagar, né? E é um estudo de qualidade. Então, isso é muito importante. É óbvio que hoje mudou muito, Mauro. Na minha época, assim, hoje as crianças são mais rebeldes, é, eu acho que desrespeitam mais os professores. Isso acho que é uma coisa meio que mundial, sabe? Porque eu acho que está faltando também educação em casa, né? A gente fala muito da educação na escola, que é ensino. A escola tem que ensinar, né? E os pais educarem. E eu acho que está tendo uma transferência muito para a escola educar um filho, né? Então, isso está gerando, eu acho que muito conflito aqui também, que acaba criando preconceitos, né? Existem crianças aqui que realmente sofrem muito bullying, que vêm de outro país, de outra nacionalidade. Então são tantas coisas, é tão complexo, né, esse assunto, mas aqui a maioria das pessoas aqui fala inglês e fala francês, né, por exemplo. Isso é muito legal. Você falou que esse assunto é muito complexo e a maior complexidade disso tudo está na ideologização, né? Quando um lado não concorda com o outro porque acha que o outro lado está errado. Enfim, o que se observa no sentido de você desenvolver planos de educação para uma determinada gestão, para um determinado governo, não é uma política de Estado. Aí houve uma superação disso. Se observa a educação em Portugal como uma política de Estado. Como é que a gente dá esse passo por aqui? Ou há uma incompetência generalizada aqui por parte dos políticos, ou más intenções, né, para não querer resolver. Eu acho que há mais intenções, e infelizmente não tem um candidato bom assim, é, a meu ver, entendeu? Não tem nenhum que eu fale.
Esse é um candidato que pode ser um estadista, que pode pensar nas futuras gerações. Começa já na política, né? O Brasil é um país de corruptos. É um país onde o político só pensa em falar e não agir, e não tem a ação, né? E a gente está cansado disso. Aqui também tem problemas, né? Também tem corrupção. Aliás, é muito parecido, né? Eu acho que o brasileiro aprendeu muita coisa errada aqui com os portugueses. Mas eu acredito que existe, se tiver vontade política, é possível, sim, ter uma nação com um futuro melhor, né? Para os jovens, para as crianças. Eu acho que falta muito empenho mesmo, dedicação e querer isso. Gente, eu fico pensando, todo mundo vai morrer, né? Então as pessoas, em vez de ficar na história, ele fez um bom trabalho político, ele ajudou o país a crescer, as crianças estão indo para a escola. Não, a pessoa quer ficar famosa ou ficar na história como ladrão, como corrupto. Não consigo entender, é uma coisa para mim que fica muito martelando na minha cabeça, sabe? E aqui os pais são obrigados a colocar os filhos nas escolas, né? Você não pode deixar o seu filho em casa, né? Então, eu acho que tinha que ser assim. No Brasil também eu sei que existe lei, mas também as pessoas passando fome, desempregadas, né? Às vezes a gente que somos mais privilegiados, às vezes a gente tem vontade de levantar da cama, é difícil lutar, né? Então, imagina essas pessoas. É bem complicado, né? Sim. Juliana Arabage, a sua análise, como escolher candidatos comprometidos com a educação, nesse nosso contexto aqui que a gente está tratando, a partir da pesquisa eleitoral, a gente observa 3 candidatos à Prefeitura de São Paulo empatados, né? Então, existe Uhum. uma semelhança entre os índices, no caso aí, de intenção de voto, que as pesquisas apontam, mas essas semelhanças não aparecem nas propostas, porque cada um tem uma ideologia, cada um tem um pensamento. Bem, na minha perspectiva, eu destaco 2 prioridades básicas. A primeira, o foco na educação infantil, de base. Como foi dito, né, sobre a obrigatoriedade de mandar as crianças para a escola, mas é importante também a gente destacar que muitas creches, né, muitas escolas de educação infantil ali, de base, estão com estruturas completamente comprometidas, precárias, professores e cuidadores que faltam por N motivos, então falta de investimento nesse setor da educação, né? Eu destaco essa primeira fase da educação, porque psicologicamente a criança sai do núcleo duro ali da família e vai ensaiar como ela vai viver em sociedade através da convivência na escola, né? Então, os primeiros anos da escola, desde a creche, falam muito sobre esse comportamento dessa criança e do futuro adolescente na vida acadêmica, né? Então, como é importante a gente observar as propostas dos candidatos para essa educação infantil de base, né? Até para ter uma repercussão também na economia e na vida profissional dos pais, que podem se sentir seguros de deixar os filhos na creche, deixar os filhos na escola, contando que vai ter aula, que o professor vai comparecer, que os equipamentos e as ferramentas da escola estarão disponíveis em bom estado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as propostas para uma educação inclusiva. Então, destinação de verba para adaptações necessárias na estrutura e também no preparo desses profissionais, né? Então, especialização desses professores, dos assistentes, dos cuidadores, e como é importante a gente fornecer, como sociedade, um justo acesso à educação, né? Porque a gente está falando aqui de uma sociedade mista, plural e que é composta por pessoas com as mais diversas necessidades, né? Então, eu destacaria esses 2 pontos: educação de base infantil dos bem pequenos e a educação inclusiva. Emanuel Ferreira, como escolher os melhores candidatos comprometidos com a educação? Olha, Mauro, essa pergunta é muito pertinente porque eu vim da escola pública, né? Eu estudei a vida inteira em escolas municipais e sou professor universitário, enfim. Tive a chance de fazer faculdade, fazer mestrado, graças à base que eu tive lá na escola municipal. Eu acho que a primeira coisa que você deve pensar
quem de fato vivenciou o que é uma escola municipal. Porque se a pessoa, né, o candidato, nunca entrou numa sala como aluno de uma escola municipal, ele não sabe o que é faltar professor, ele não sabe o que é ter uma cadeira quebrada, o que não ter uma lâmpada, o que muitas vezes não ter o lanche, né, no horário do recreio, ou o que é você ter um colega que só vai para a sua sala de aula para comer, porque na casa dele não tem comida. Ou aquele aluno que ele é traficante, geralmente adolescentes que já praticam o tráfico, mas ele vai para a escola e muitas vezes assalta alunos na escola. Eu vivenciei isso. Então, eu acho que para que você escolha um candidato, é muito mais do que, de fato, colocar no papel, porque o papel aceita qualquer coisa, né? Você escreve qualquer tipo de promessa. É fundamental que essa pessoa tenha vivenciado o que é uma escola municipal. E mais do que isso, eu acho que um projeto de escola municipal, ela passa pelo orgulho da criança estudar numa escola municipal. Porque, em geral, um candidato, quando ele se torna prefeito, ele usa a escola municipal como palanque. Geralmente ele vai mudar a marca da prefeitura, ele vai colocar aquele emblema na camisa da escola municipal, e às vezes esse emblema ele vai também aonde? Na lixeira municipal. Aquele emblema está no caminhão de lixo municipal. Aquele emblema está em tudo, porque é o brasão do município. E o que acontece com crianças que estão na base da infância? Elas não têm a noção do que é o escrito, do que é o símbolo. Então, o arquétipo é o seguinte, é a escola do lixo. Porque se a criança tem o mesmo emblema no peito que está na lixeira, aquela é a escola do lixo. E olha, eu escutei isso de uma criança de 8 anos. Porque ela disse, não, papai, eu não quero estudar na escola pública, que a escola pública é a escola do lixo. Porque ela era uma criança pequena, não sabia a diferença da marca, o que significa aquele emblema. Então, é necessário que exista um projeto de orgulho de participar da escola municipal. E que a escola municipal ela seja uma porta para que a pessoa encontre caminhos. Porque eu sei que eu sou uma exceção. Poucas pessoas passam 8 anos ou 10 anos dentro de uma escola municipal e conseguem chegar no mestrado, numa faculdade, dar aulas, etc. Ou ter o próprio negócio, como é o meu caso. Eu sei que poucos jovens saem de uma comunidade, de uma favela, como eu saí de uma favela, e conseguem construir uma história através das próprias mãos. Então, eu acho que a escola ela tem que ser um incentivador para que cada criança consiga construir com as próprias mãos o seu futuro. Então, se a escola não for uma porta ao qual o indivíduo possa viajar para outro país, participar de campeonatos ou campeonatos estudantis, ter acesso ao que qualquer criança no mundo tem, né, que é segurança, que é acesso a bons livros, acesso à tecnologia, acesso, eu acho que o nome certo para uma escola é oportunidade. Então tem que ver qual candidato que vai dar, dentro da sua matriz, esse tipo de conceito, oportunidade. Porque é muito difícil você competir dentro da escola municipal com alunos de escolas particulares, que, obviamente, têm recursos diferentes. E, obviamente, as oportunidades acabam sendo diferentes. Então, a gente não tem uma mudança do ciclo social. Muito bem, gente. Esgotado esse tema, vamos ao próximo assunto. Como conviver com a tristeza com mais leveza? Este é o tema do livro da psicóloga Juliana Arabaj, que está aqui com a gente. O livro se chama A Tristeza é Barraqueira, Trate-a Bem. E a Juliana acredita que a psicologia é acessível a todos. Ela relata nas páginas do seu livro alguns dos seus próprios momentos de tristeza desde a sua adolescência e sobre como construiu uma boa relação com a protagonista da obra. Juliana, como conviver com a tristeza com mais leveza? Abrindo a porta para ela, né? Esse é o caminho. Eu digo que a tristeza é barraqueira, porque se a gente não deixa essa tristeza entrar, então se a gente não acolhe essas lágrimas, esse sofrimento, aquele dia em que a gente quer ficar mais quietinho, mais pensativo, se a gente foge disso, pensa, ninguém gosta, né, de ficar no corredor, batendo na porta, esperando alguém abrir. A gente vai ficando nervoso, a tristeza ela também passa por esse processo. Então, eu costumo dizer aos meus pacientes que a tristeza fermenta igual massa de pão, né? A gente deixa e ela vai crescendo, ela vai crescendo. E depois, se não acolhida, ela toma um espaço muito ruim na vida, ela passa a ser muito debilitante, né?
Então, existe um tempo para sofrer. É necessário que as pessoas acolham isso, né? Sabe, esse conteúdo do livro veio muito da vivência clínica, veio muito de ouvir amigos, familiares, que choram e pedem desculpa por estarem chorando, né? Que têm vergonha das lágrimas, que têm vergonha de estarem tristes porque consideram tristeza como fraqueza, né? E, na verdade, saber ficar triste e, como eu digo, sofrer lindamente é uma potência, né? É saber viver um luto, viver um sofrimento que é pedido pelo momento, fazer um encerramento daquilo e seguir adiante com aquilo resolvido, né? Então, na obra que está aqui comigo, que, aliás, eu lanço nesse sábado na Unibis Cultural, na Oscar Freire 2.500, num evento muito gostoso, então vai ser sábado às 5 da tarde, evento aberto ao público, gratuito. Então, a história do livro é sobre abraçar esse sentimento tão rebelde, mas que é tão necessário, porque nossas lágrimas nunca mentirão. Elas nunca vão nos contar mentiras. Então, num término de um relacionamento, se você está chorando, não é apenas de saudade, é também de saudade da pessoa amada, né, pelo término da relação, mas é também um sinal de que talvez você tenha entregado uma parte muito grande do seu eu ao outro, de que você tenha se perdido da sua personalidade, da sua identidade. Lágrimas derrubadas, elas nos passam importantes ensinamentos. E em vez de varrê-las do rosto, né, com as mãos e mangas de blusa, por que não acolhê-las e ouvir o que elas têm a nos dizer? Todo mundo tem tristezas, Juliana, porque as redes sociais mentem, né? As pessoas vão para as redes sociais e mostram coisas que não são verdadeiras. Elas parecem infelizes 24 horas por dia, permanentemente, né? Isso não atrapalha esse lidar com a tristeza, uma vez que a pessoa está se escondendo atrás da rede social? Excelente ponto. Sim, atrapalha muito. As redes sociais, muito embora fundamentais, né, para tantos segmentos da sociedade e promotoras de uma aproximação das pessoas nesse mundo tão amplo e veloz, né, tem gente que só se fala ali pela rede social, seja mandando um meme, uma conversa direta ali, mas essa exposição de uma vida artificialmente feliz milita muito em desfavor da saúde mental. Cria-se um entendimento sistemático, né, porque as pessoas acessam a rede social basicamente diariamente, né, então cria-se um entendimento de que está todo mundo feliz menos eu, está todo mundo viajando menos eu. Olha, fulano comprou um carro, olha, fulano tira uma foto com a chave de um apartamento, fulano fez uma lipo HD, fulano... Então, está todo mundo realizando coisas e sendo muito feliz, e sobra pouco espaço para as emoções mais rebeldes, né? Para o medo, para a raiva, para a inveja, para a vergonha e para a tristeza, né? Que são, afinal, emoções fundamentais do nosso viver, né? Eu brinco que é um combo, não tem como a gente tirar essas difíceis e deixar só as gostosas, né? Ao escrever o livro, você ficou mais triste durante o processo? Porque você revisitou, você conta histórias, né, desde a sua adolescência, histórias tristes, e quando você passava isso para o livro, você reviveu, você revisitou aqueles momentos tristes, né? Foi um Sim. momento difícil de lidar, como é que você superou? Sim, bem, lidei com isso porque, faço terapia há 16 anos, né, então não apenas, acolho o paciente, mas também sou acolhida como paciente, né, há muitos anos, então isso é fundamental. Eu tenho uma relação muito boa com a minha tristeza, e ao longo da escrita desse livro, eu chorei algumas vezes, né. Eu revisitei o momento em que eu tive câncer de mama aos 32, no meio da pandemia, sendo mãe solo, com medo de deixar meu filho, revisitei alguns abandonos, né, que eu sofri, infelizmente violência doméstica. Então, revisitando essas questões, eu chorei, né, mas chorei e ouvi o que as minhas lágrimas tinham a me dizer, né, e elas muitas vezes tinham a me dizer que eu tinha orgulho de mim mesma, e que eu estava, sobretudo, muito feliz por ter chegado até aqui, apesar de todas as dores. E esse processo para
enfim, viver a tristeza com mais leveza tem a ver com fazer barraco, né? Que é o título do livro, né? Tristeza é barraqueira, chutar o balde, enfim, é nesse sentido, não? Não. Quando eu falo que a tristeza é barraqueira, é que eu uso a metáfora dela batendo na porta para entrar, né? Então, ela é uma visitante inconveniente, nunca avisa quando vem, nunca estabelece quantos dias fica, né? E faz uma bagunça danada, né? A tristeza, ela é inconveniente, né? Então, se a pessoa resiste em abrir a porta, né? Então, não vou ficar triste, não vou chorar, eu vou para a balada, eu vou beber, eu vou descontar na comida, vou fingir que nada está acontecendo. Essa tristeza, desejante de entrar, vai fazendo um barraco no corredor, né? Então, quando eu falo que a tristeza é barraqueira, não é que o indivíduo precise fazer barraco e um estardalhaço, não é isso. Mas o quanto é necessário acolher essa tristeza, abrir a porta para que ela entre, fique um pouco, converse conosco, nos ensine o que há para ser ensinado, e então, satisfeita com o tempo que passou ao nosso lado, que ela possa recolher as tralhas dela e ir embora. É o seu primeiro livro. Sim. Muito bem, então o lançamento na Unibis Cultural, no sábado agora, dia 5 de outubro, Rua Oscar Freire, número 2500. Que horário, Juliana? 17 horas. E a Unibis é um espaço delicioso, o evento está bem gostoso e fica ao lado do metrô Sumaré. Então, não precisa nem atravessar a rua, é na mesma calçada. 30 passos você já está na Unibis. Então, o acesso é bem fácil. Legal. Livro da Juliana Arabage, A Tristeza é Barraqueira, Trate-a Bem. Lançamento, então, no sábado agora, dia 5, 5 horas da tarde, Unibis Cultural, Rua Oscar Freire, número 2500, pertinho ali do metrô Sumaré. Primeiro livro da Juliana. A gente vai falar agora com a Luciene, que tem 8 livros publicados, né? Ela já é uma veterana, né? Nessa coisa de passar para o papel as histórias. Ela tem 7 peças encenadas, obras que provocam reflexão, incentivam a empatia, né, Luciene? A Luciene Balbino é escritora que mora em Portugal, já tem 16, 18, 20 anos, né? Desde 2018, né? Não, Não, desde desde 2018, desde 2018, né? E ela está lançando agora o livro infantil, o Elefantera Bumbum e Suas Aventuras na Floresta. E esse livro aborda temas como aceitação e amizade, destacando a importância da diversidade desde a infância. Bom, vamos começar pelo título, que é curioso, né, Luciene? O Elefantera Bumbum. O que é Elefantera? É uma junção de elefante com pantera, é nesse sentido? é. O elefantera, ele é o único da espécie, nasceu na África e ele é filho de uma pantera negra com um elefante. E Hum. ele é diferente, né? Ele tem essa mistura. Então, ele aprende com os pais a se amar como ele é, a perceber que todos nós somos únicos. Não tem ninguém igual a ninguém, né? Então, é um livro que fala muito da inclusão também, da importância da inclusão. O Bumbum, ele é bem fofinho, assim, amoroso, e o pai, o Pezão, ele adora dançar. Então ele rebola, ele anda rebolando, e o filho tem vergonha, né, disso, porque ele tem uma música na cabeça que ele fica dançando na floresta enquanto anda. E a mãe é muito sábia, a pantera. Ela lê muito, então ela tem uma cultura abrangente sobre todos os animais, sobre o ser humano também, que existe uma curiosidade desses animais saber como é que são os humanos. Aí na floresta aparece a Luzinha. A Luzinha, ela é também interracial, filha de pais interraciais, e ela é uma menina muito rebelde, muito ousada, e ela se perde dos pais na floresta. E quem a encontra é o Bumbum, que a vê numa árvore e começa a pedir para ela pular da árvore, descer, só que ela tem medo, porque ela sempre ouviu dizer que os animais comem os humanos, né? Então ela fica ali numa discussão bem engraçada, assim, ela é muito rebelde. E só que aí a família do Bumbum acaba acolhendo-a e ela vai viver com eles
e ensina-os também o que o ser humano come, por exemplo, a beleza, que é a mãe do bumbum, ela oferece carne crua. Ela fala, não, mas eu não como carne crua. A gente coloca no fogo. Aí ela vai buscar lenha. E por que bumbum? Porque criança adora essas palavras. Até eu, quando eu tenho um lado criança muito forte, assim, quando eu escuto esse tipo de coisa, eu morro de rir, né? Das palavras assim. E aí eu acho que o bumbum é uma palavra fofa, é uma palavra que, né, não tem um sentido assim pejorativo, né? Pior aqui, não, aqui eu não vou falar como é que Bumbum em Portugal tem outro significado, tem outra coisa diferente do Brasil? não, aqui é rabo mesmo que eles falam. E outra palavra lá com duas sílabas não dá para falar, né? É. Então, mas não dá para falar aqui, acho que não, mas é engraçado, porque aqui é totalmente diferente. Só que aqui passa uma mulher com um belo bumbum, eles falam que bela peida, Hum. que bela peida. O, Então, o- é bem diferente mesmo. Bom, Luciane, deu para entender então que a mãe do Bumbum é a Beleza, ela é a Pantera, né? E o Pezão, o pai, é o elefante. Aí surge o Elefantera Bumbum. Isso. Essa junção que transforma, que coloca o Elefantera como uma espécie única, como você destacou, é, qual que é o efeito pedagógico disso para o leitor, para a criança, evidentemente, no sentido da aceitação da diversidade? Então, é um livro totalmente sobre inclusão. Aliás, todos os meus livros, Mauro, infantis, e os contos, meus livros adultos também, eles abordam muito a inclusão. Pedagogicamente, é um livro muito interessante para as escolas, porque eu acho que o escritor, ele também educa, de uma certa forma, né? É como se eu quisesse entrar na casa das pessoas, e nas escolas para ajudá-los a educar as crianças, a mostrar para a criança que a diversidade é maravilhosa, que o diferente é que nos faz crescer, evoluir. Então, é um livro que mostra bem que é impossível nós convivermos com aquilo que é totalmente o oposto de nós. E isso é maravilhoso, né? Porque o bumbum, ele aprende com a Luzinha, que é humana, e ela aprende com o bumbum. Existe uma troca ali muito grande, né? De amizade também, de amor. E no livro, os pais da Luzinha, ela tem um irmão cadeirante e ela tem um irmão que é oriental, que os pais adotaram, né? Eles adotaram essas crianças. Então, se as pessoas soubessem o quão é valioso, o quão é maravilhoso ouvir uma pessoa diferente, conhecer uma pessoa que não tem nada a ver com o teu núcleo de vida familiar, social, há um crescimento aí tão grande. A gente tem que, acho que a gente tem que acabar com o preconceito, sabe? E tem que ser de uma forma saudável, que é realmente dentro de casa, através dos livros. Eu conversava muito com meus filhos quando eram pequenos, né, sobre isso. Via muito filmes com eles. Eu colocava livros no chão, quando eles engatinhavam, eu colocava livros de plástico, livros de capa dura. Eles paravam e olhavam os desenhos e eu conversava com eles sobre os desenhos, lia histórias sobre o diferente, entendeu? Então, eu acho que o meu livro, O Melhor Abraço do Mundo, né, que é um livro que tem a brasileira, que é a Luluzinha, e o Jorge, que é português, só que ela é brasileira e ele é português, e ele vai para Angola no final do livro. Aí tem a despedida, tem todo a inclusão na sala de aula, as aulas nessa época já estavam sendo virtuais. Depois eu fiz o Vírus do Amor, que fala também sobre a importância, né, do amor na vida das pessoas, que é o amor que nos salva, né?
Você já lançou aqui no Brasil? É só em Portugal? Como é que é essa conexão entre os dois Não, países? o Menor Abraço do Mundo eu lancei primeiro no Brasil, mas Não, está vendo o em Elefantera. Portugal. Ah, o Elefantera, eu lancei agora, o lançamento é agora em outubro, né? Começa hoje o lançamento, já está à venda nas Americanas, na Amazon, em várias outras plataformas, e também em 14 países. Esse livro também está sendo lançado em 14 países, fora do Brasil. Você vem para o Brasil para lançar? Não, eu fui para o Brasil, mas para resolver outras coisas, e como o lançamento vai ser virtual, é totalmente virtual o lançamento, pode ser que mais para frente eu faça um lançamento presencial aí no Brasil, só que não deu tempo de eu fazer, infelizmente. Então, eu pretendo voltar, porque esse ano eu estou lançando 3 livros, né? Mais um romance, meu novo romance, e um juvenil também. Estou Sim. lançando também um juvenil. Muito bem. O Elefantera Bumbum e suas aventuras na floresta, o novo livro da Luciene Balbino, o livro infantil, né? Sobre diversidade, sobre aceitação. E muito legal. É o 8º, né? Ou esse já é o 9º? Não, esse já é eu acho que já é o 12º já, de todos os Ah, livros que eu escrevi. ah, Eu sim. tenho muitos contos também, tenho poesia. Eu escrevo todos os gêneros, depende do meu sentimento. Assim, quando a Juliana, adorei que ela falou sobre a tristeza. Para mim, a tristeza é um alimento, né? E a angústia, que me ajuda muito a trabalhar e a escrever sem parar. Eu escrevo muito. Além dos meus livros, eu escrevo livro para outras pessoas também. Muito bom. Vamos seguir aqui, ainda dentro do universo, já que a gente falou com a Luciene sobre esse universo da literatura infantil, a gente vai continuar nele para falar sobre o seguinte: contos literários como os dos irmãos Grimm, Jacó e Wilhelm Grimm, né, fazem parte da sociedade e da construção do pensamento cognitivo das crianças desde sempre. Na escola, a literatura tem grande importância e o hábito da leitura não deve estar presente apenas na vida adulta. Introduzir a leitura é realizar também a mediação do repertório artístico-cultural da criança. Assunto aqui para Laura. Laura, já que falamos de Irmãos Grimm, né, o que seria da gente sem Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, Gata Borralheira, só para falar 3, né? De um monte, né? Dos contos literários dos Irmãos Grimm, e que fazem parte do imaginário das crianças de 0 a 100 anos, né? Fazem parte do imaginário de crianças de 0 a 100 anos de todas as gerações, né? Vão passando de geração em geração. São contos atemporais, ainda que com o passar do tempo aí vão sofrendo algumas alterações, né? Vão sofrendo algumas atualizações, mais de acordo com o momento e tal, mas é, eles participaram da formação diria que de todas as crianças, do mundo todo, né? Mas não só os irmãos Grimm, né? A literatura infanto-juvenil como um todo, inclusive a contemporânea aqui, tem a Luciene trazendo, né? Um livro que está sendo lançado agora, infantil agora, juvenil também. Então, inclusive, a literatura contemporânea pelo menos deveria fazer parte da construção do pensamento cognitivo das crianças, né? Através de personagens e temas como a inclusão, que a Luciene comentou, um exemplo só, né, de um tema, a literatura permite que o leitor, por menor que ele seja, porque a gente não deve subestimar também os nossos leitores, por menor que seja esse leitor, a literatura permite que ele se identifique e que de alguma forma traga a história lida para a sua vida ou vice-versa, que traga a sua vida para a história, porque o mágico da literatura é justamente permitir essa fantasia, né? E eu acho que é por fazer parte da formação de pessoas que é interessante apresentar às crianças e aos jovens também uma literatura com temas difíceis, com a tristeza que a Juliana comentou aqui. Não é censurando os temas difíceis que nós vamos ensinar os jovens a lidar com as dificuldades. Pelo contrário, é apresentando e mediando essa leitura com eles. Eu acredito nisso, né? E
E assim, quando a gente dá aos pequenos, desde bebês, a oportunidade de ter contato com os livros, literalmente permitindo que eles manuseiem os livros, por mais que eles estraguem, que doam no coração, que eles estraguem os livros, dando essa oportunidade para eles, a gente ajuda a desenvolver o senso crítico deles e também, principalmente, ajuda na criatividade deles. Então, como você comentou, Mauro, a gente faz assim, dando essa oportunidade, a gente faz a mediação do repertório, vai criando o repertório artístico-cultural da criança. A gente está falando da formação da importância da literatura na infância, enfim. Agora, a questão do próprio momento da introdução da leitura, a questão da escolha dos títulos, enfim, como é que muitos pais acabam tendo dúvidas em relação a isso tudo também, né? Os títulos mais adequados para cada etapa, para cada fase da vida. Sim, muitos pais têm essa dificuldade, muitos, principalmente aqui no Brasil, né? A gente começou falando de políticas públicas, né? Muitos, e falando aí do papel da escola na educação ou na formação da criança, aqui no Brasil, muitos pais acabam delegando a escolha da literatura para as escolas, tanto as particulares Sim. quanto as públicas, justamente por ter essa dificuldade de escolha de temas, como eu falei, dos temas difíceis, principalmente os temas difíceis, os pais têm muito medo de como que eu vou dar na mão do meu filho um livro que fala sobre morte, que fala sobre doença, que tem algum luto ali envolvido na história. Ou até por não entender a própria história, né? A literatura infantil tem muito da fantasia. E aí os pais acabam não se envolvendo, acabam não comprando, né, os livros por dificuldade de escolha, então acabam delegando muito às escolas. E tem uma questão também aí financeira, econômica, social, que no Brasil livro é um objeto muito caro. Então, num país onde muita gente não tem ali o dinheiro para o básico, a literatura acaba sendo um item de E, luxo. e soltar uma criança dentro de uma livraria para ela explorar e encontrar ali dentro daquele universo aquilo que É inicialmente vai mais maravilhoso. agradar aos olhos, para depois ela entrar no universo de um livro. Se bem que hoje em dia uma livraria é muito difícil, né? Esse espaço, né, está cada vez mais reduzido, né? Porque é tudo virtual, né? Mas de qualquer maneira, entrar numa livraria e fazer isso é um bom caminho. Com certeza. E por mais que hoje em dia tenha muito menos livraria do que esteve antigamente, no Brasil, pelo menos, ainda existem muitas livrarias no Brasil e continuam abrindo livrarias no Brasil. E normalmente as livrarias têm um espaço dedicado à literatura infantil e são espaços mais lúdicos. Então, tem mesa, tem cadeira, tem livro na altura da criança. Normalmente as livrarias têm esse espaço, mas as crianças dependem de nós, adultos, para ir até lá. Elas não vão sozinhas, elas não vão escolher, muito menos comprar os livros sozinhas, elas dependem da gente. E hoje em dia, o que existe muito, que ajuda muito os pais que têm essa dificuldade com a escolha dos livros, existem, então, cada vez mais fortes os clubes de leituras, né, por assinatura, que aí você assina um clube de leitura que faz a curadoria e você recebe em casa mensalmente, depende da assinatura que você faz, porque aí meio que você não escolhe, você recebe o livro, mas de qualquer forma você está dando ali a oportunidade da criança de ter o contato com o livro, mesmo sem ir à livraria, mesmo sem ter esse trabalho de curadoria, de escolha dos livros. Vamos para o próximo assunto, programa Gente que Fala, edição de terça-feira pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e também as retransmissões, 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Para falar agora do livro A Liberdade de Empreender, escrito por Fábio Lima e Luiz Alberto Roditi, que reúne relatos de pessoas que alcançaram sucesso
com determinação e coragem diante de todas as adversidades. E entre os protagonistas do livro está o Emanuel Ferreira, que está aqui com a gente. Ele é fundador da Mais Resultado, empresa de marketing digital, criada em 2014. E o Emanuel cresceu no Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, superou desafios para se tornar uma referência no empreendedorismo, ajudando marcas a crescerem por meio de estratégias inovadoras. Aqui, para desfazer a confusão que eu fiz com a Laura na conversa anterior, eu perguntei se já estava lançado, a pergunta era para você, Manuel, que eu já estava com a cabeça aqui no seu assunto. A Liberdade de Empreender já está lançado? Nós lançamos há 15 dias atrás, na Bienal do Livro de São Paulo, e muito interessante, né? Eu estava ouvindo aqui a Laura falar da importância das crianças acessarem livros, e eu fiquei impressionado com a quantidade de crianças, jovens, que iam de caravanas, quantidade de ônibus, vindo de tudo que é tipo de cidade, não estava entupido a Bienal, e era criança por tudo que é lado, não dava nem para andar pelos corredores. E isso me impressiona, né? Porque, teoricamente, os jovens, né, deveriam estar consumindo livros digitais, né? Baixando o livro na internet, no Kindle, sei lá, lendo pelo celular. E não, todos queriam livros físicos, queriam um autógrafo, né? Eu fui com os meus filhos, inclusive, eu tenho uma filha de 8 anos e tenho um jovem, né, um menino de 17. O menino de 17 queria o livro do Phil Jackson, que ele queria achar lá o livro do astro da NBA, etc. A menina de 8 anos queria... Onde está o Diário do Banana? Estou sabendo que ele está por aqui, eu quero tirar uma foto. Enfim, as crianças e os jovens, eles ainda consomem livros da maneira tradicional e gostam de consumir. Então, quanto mais a gente incentivar o consumo, eu acho que é muito importante. Em relação à minha obra, a primeira coisa que a gente fez era exatamente incentivar os filhos. Meu objetivo principal era levar meus filhos e falar: olha, papai está fazendo um capítulo de um livro contando a história dele, né, mostrando que é possível realizar. E é muito legal, né, porque a gente pegou um stand, a gente rateou entre vários autores, então cada autor teve a sua hora lá para tirar foto, fazer vídeo com a família, etc. Fizemos uma festa também em Alphaville, um dia antes, no dia 13, na sexta-feira, e aí 14 e 15 foi os dias de autógrafo, né, usando ali o stand que a gente rateou na Bienal do Livro. Então foi uma experiência bem bacana fazer meu primeiro livro, e eu estou agora desenvolvendo mais 2 livros. Um é um estudo de casos da Mais Resultado, né, então onde eu conto cada história de cada cliente, o resultado que a gente gerou para segmentos diferentes, né, tem vários segmentos que a gente atende aqui. Hoje eu tenho 60 histórias, então 60 estudos de caso que a gente vai compilar para um livro. E a outra é a minha dissertação de mestrado, que eu apresentei lá na FGV em 2008 e que eu pensei em transformar em livro. Então, a gente está adaptando, obviamente, a parte técnica, gráfica, coisa muito chata que tem uma dissertação de mestrado, e transformando isso em um livro mais suave, para que as pessoas possam ali entender. Né? O título do livro é o relacionamento entre compradores e vendedores. Então, eu mostro o quanto que a relação entre a venda pessoal, ou seja, o porta a porta, a venda olho no olho, faz uma diferença num mundo onde hoje tudo é digital, tudo é reunião online, tudo é meeting, tudo manda para o WhatsApp, né? Então eu estou desconstruindo essa ideia de que tudo tem que ser no virtual e muito pelo contrário, mostrando o valor das relações pessoais, né? De você ir na empresa de alguém, tomar um café, comer um bolinho, conhecer da vida da pessoa, trocar uma ideia, enfim, o quanto que essa troca de experiência entre empresários ou empresas gera valor. Então, essa é uma das obras aí que a gente vai trabalhar. Experiência de vida, não é isso que você traz, encontrar determinação e coragem para enfrentar as adversidades, você que vem de uma superação, né? Você contou anteriormente na nossa conversa as dificuldades que você enfrentou, enfim, você se considera uma exceção à regra, né? Olha, eu entendo que é muito difícil, né? Uma pessoa que tem a origem que eu tenho, naturalmente, enfim, eu venho de uma comunidade que a grande maioria conhece pela morte do Tim Lopes, né? Mataram um jornalista naquela comunidade. Então, o Complexo Alemão é um complexo de favela muito grande. E até hoje, o meu pai
tem uma linha de Kombi, né, que é onde ele carrega os moradores do supermercado principal do bairro até o alto da comunidade. Então, ele é o transporte público nessas áreas tão carentes. Então, é um homem que conhece todo mundo, né? Tá a vida inteira na região. Então, eu tenho um irmão que também trabalha como motoboy, então ele carrega pessoas, né, faz mototáxi, né, que é um termo certo ali dentro da comunidade. Então, a minha história familiar, a parte de pai, está toda ligada ao Complexo Alemão. Na parte da minha mãe, é uma família que vem do interior da Paraíba, de uma cidade chamada Alagoa Nova. E a minha mãe sai de lá aos 16 anos de idade para tentar sorte no Rio de Janeiro, e ela carrega os 8 irmãos. Então, uma família de 9 crianças. Ela carrega todo mundo para morar no Rio de Janeiro, aos 16 anos de idade, e, obviamente, essa família, né, que eu estou dizendo, da parte da minha mãe, é da Baixada Fluminense. Então, eu tenho as duas realidades. A realidade da Baixada Fluminense, que é uma realidade um pouco diferente da questão da Vila Cruzeiro, ou seja, do Complexo do Alemão, mas são duas áreas carentes e com características muito particulares do Rio de Janeiro, né? Então, sair da periferia e construir uma carreira, né, fazer um trabalho acadêmico e também profissional. Eu trabalhei durante muitos anos no Jornal Globo, no Jornal Extra, eu fui do comercial, né? Eu vendia espaços publicitários e fazia esse trabalho porta a porta, né, de ir no comércio local para vender o espaço publicitário, que é o que financia todos os veículos de comunicação, né? Nenhum veículo de comunicação vive sem propaganda. Então, eu desde os 16 anos de idade, que eu trabalho com publicidade. Então, eu estou com 44, fiz aniversário no dia 23 agora, recente, né, 23 de setembro. E aí, quando eu olho para trás, eu falei, caramba, é muito tempo na estrada vendendo reclame, né? Trabalhando com anunciante. E o problema é o mesmo. Todo anunciante, ele quer resultado. E quando eu trabalhava com jornal e meus clientes chegavam para mim e falavam, cara, o jornal não está entregando mais resultado. Antigamente a gente botava um anúncio aqui, ligavam muitas pessoas no dia seguinte, no mesmo dia que o jornal saía. Eu falei, calma aí, não está entregando mais jornal porque a impressão caiu por conta da internet? Eu vou te entregar mais resultado, fica tranquilo. Aí eu saí do jornal, montei uma empresa de marketing digital chamada Mais Resultado e voltei nos clientes, falei, agora você vai ter mais resultado. O nome da empresa é Mais Resultado. E a gente vai fazer um trabalho agora de digital para vocês. Então foi essa a minha história. Eu estou há 10 anos aí como empresário, cuidando de pequenas e médias empresas, fazendo uma evangelização digital. Esse é o nosso trabalho. Legal. Bom, parabéns para você pela trajetória, pela superação, pelo aniversário agora recente, dia 26 de setembro. E a pergunta, você não quer vender o programa Gente que Fala, não? Claro, Mas... é só mandar um Media Kit. Muito bom. Pessoal, perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos, poucos segundos nas respostas para a gente poder cumprir aqui com todo mundo. Emanuel, eu vou começar com você. Você está com a palavra. O governo poderia estimular o empreendedorismo na área da cultura em regiões carentes? De que maneira que o Eliseu está te perguntando? Olha, eu já vi alguns projetos interessantes, né, de microfinanciamento para pessoas que têm projetos culturais em comunidade. Por exemplo, o cara tem lá um cinema dentro da favela, o cara tem lá um trabalho de teatro com crianças dentro da comunidade. Mas eu vejo que esses projetos, em geral, eles acabam não tendo uma frequência, porque muda o governo, o projeto acaba, porque já não chega mais o dinheiro na ponta, em quem deveria estar recebendo. E a maior parte desses projetos culturais acabam na mão das igrejas, porque quem entra com cultura no meio onde tem fuzil, gente armada, em geral é o pastor. Olha, eu não sou evangélico, tá? Antes de dizer que eu estou fazendo um tipo não sou de nenhuma igreja evangélica, mas eu sei a importância que a igreja faz, porque é ela que acaba dando música de graça para as crianças, ela acaba ensinando teatro, bateria, aulas de violão, canto, enfim. O trabalho social acaba sendo feito por aquele que consegue entrar na favela, porque é uma porta de entrada, chama-se barricada, gente armada, então não é tão fácil o governo entrar em áreas onde ele não tem acesso. Legal. Juliana, bem rapidinho, o Jaime te pergunta, valeu, Jaime, aqui a participação, como a expansão do uso da internet estaria aumentando o número de solitários virtuais
e já fazendo com que isso interfira nas relações interpessoais. Sim. Jaime, obrigada pela sua pergunta. A solidão, ela vem em uma crescente, né? Nós temos um mundo muito veloz, nós temos pouco tempo para as conversas, para as relações, e a internet, os aplicativos, enfim, eles otimizam ainda mais esse tempo que precisa dar conta de muita coisa em um dia só, né? Então, ao mesmo tempo em que isso estimula a individualidade, e que, por um lado, é algo extraordinário, de outro lado, gera aquele movimento de você chegar em um lugar público e escolher aquele lugar isolado, né? De não saber conversar. As pessoas estão perdendo a habilidade de conversarem, né? Então, e isso tem um prejuízo muito grande no âmbito da empatia, porque se eu não converso com o outro, eu não compreendo o universo do outro, as prioridades do outro, que o outro é diferente de mim. Então, sobretudo, a solidão vem promovendo aumento de preconceitos e o isolamento que pode levar à depressão. Laura, muito rápido, pouquíssimos segundos. A pergunta também do Jaime para você: a grande influência de palavras inglesas no Brasil e o seu conteúdo, enfim, estariam se agregando à nossa cultura? Com certeza, sim. E a gente tenta evitar ao máximo isso na literatura infantil para que as crianças tenham contato com a língua portuguesa em si, mas é um fato que tem cada vez mais as palavras em inglês aqui influenciando no nosso cotidiano, na nossa cultura. E uma última pergunta, Luciene, também vem do Jaime. Ele pergunta se já não está na hora do Ministério Público Português e da polícia, aí de vocês, a Polícia Lusa, a divulgarem os possíveis atos de corrupção atribuídos, evidentemente, né, ao ex-premier Antônio Costa. Olha, aqui é tudo muito camuflado aqui, né, em Portugal. Não é como no Brasil, que é mais escancarado, mas eu acho que está na hora, sim. Aliás, ele é um péssimo exemplo de político, né? E é uma pessoa totalmente, né, maquista aqui em Portugal e no Brasil também. Tem amizades suspeitas no Brasil, que não vem ao caso aqui falar, enfim. Mas depende deles, né? A gente não pode fazer nada. Muito bom, gente. Vamos encerrar. Ponto final aqui na edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. O agradecimento a cada um de vocês. Esperamos revê-los em breve. Estiveram com a gente hoje Luciene Balbino, lá de Portugal, Malveira, jornalista, escritora, dramaturga, youtuber e conferencista. A Juliana Arabage Cirilo, psicóloga clínica, pós-graduada em psicanálise e também escritora, lançando seu primeiro livro. Emanuel Ferreira, marqueteiro, administrador e fundador da Mais Resultado. E também a Laura Vecchioli do Prado, letróloga, coordenadora editorial da Somos Educação. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABECOM, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias, a gente volta amanhã, um abraço a todos, tchau, até lá.